Graça e paz, queridos, amém? Boa noite. Bom estarmos mais um primeiro domingo em comunhão e como é bom nós estarmos reunidos. Queridos, hoje nós temos um desafio muito grande. Eu gosto muito de textos novos, textos diferentes. Mas pregar um texto muito conhecido é um desafio, não só para quem está pregando, mas também para quem está ouvindo. Porque nós cometemos o erro de quando ouvimos o texto, ou quando se põe na tela sobre o que nós vamos falar, nós pensarmos nosso íntimo é natural. Eu já sei sobre isso, eu sei tudo sobre isso. Mas se tem uma coisa que eu tenho convicção em Deus é que Ele sempre tem uma porção nova, amém, irmãos? Eu fiquei relutante demais. Falei, Senhor, o primeiro domingo, pregar nesse texto, que talvez seja o texto mais usado nos nossos kids, talvez seja o mais usado em nossas pregações habituais, o início de nossas pregações. Então eu vou te convidar a você abrir o coração, amém? Eu vou ler o texto para que você abra o coração e fala, Senhor, eu sei que tem porção nova. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, e o verso 3. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 3 em diante. Eu busquei em Deus esse desafio, esse texto, iniciando o ano. Na virada do ano, nós falamos sobre a palmeira e o cedro. Nós trazemos aqui as verdades que vão nos empurrar esse ano de 2025, que é justamente o florescer, os dois verbos que tem no versículo, nós lemos no dia 31, que é o florescer e é o crescer. É o florescer como a palmeira, que independe de lugar, ela floresce tanto no deserto quanto no litoral. E o crescer como o cedro do Líbano. O texto vai mostrar que o crescimento a história vai dizer, a agricultura diz que o crescimento do cedro, ele é lento, aparentemente. Enquanto leva, em média, 5 anos para crescer 5 centímetros a uma raiz de quase 1,5 metro abaixo da terra. É o entendimento de que antes de aparecer, nós temos que ter uma base. Porque se aparecer sem ter base, o vento vem e leva tudo. Amém, irmãos? Então temos que ser crentes enraizados para esse ano de 2025. E nós vamos hoje transitar nesse texto muito conhecido. E eu espero que Deus fale conosco. Verso 3 em diante diz assim: E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de ponte por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. O último versículo, versículo 10. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Feche os olhos mais uma vez. Pai de amor, essa é a tua palavra. Eu quero mais uma vez te agradecer. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor nesse momento. Ó Pai, muito mais do que o conhecer a história,
é saber as verdades práticas para a nossa vida. Então que a sua voz, ó Pai, seja audível nessa noite. Que a sua voz, ó Pai, seja o nosso guia nessa noite. Nós queremos pedir que caia por terra tudo aquilo que vem tentar, ó Pai, tirar a nossa atenção, influências malignas, problemas, dificuldades, Senhor, mas que a sua voz seja ouvida. Ó Pai, eu me coloco atrás da cruz, peço sempre que o Senhor cresça e que eu diminua, ó Deus, para a sua honra e para a sua glória, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 17 de 1 Samuel, talvez seja, junto com Lucas, capítulo 15, dos mais pregados nos púlpitos das igrejas. Filho pródigo e Davi derruba o gigante. Parece que é juntinho essas duas questões. Mas só que no capítulo 16, o capítulo antes do que nós lemos, né, nós vamos ver o Davi que já é ungido rei. E não adianta a gente começar uma história de falar assim, o cerne da mensagem, ou o ápice da mensagem é a coragem de Davi. Já preguei algumas vezes nesse texto, e confesso aos irmãos que hoje o Senhor me fez refletir em algumas coisas que eu não tinha visto antes, porque essa é a palavra dele, ele é todo poderoso, né? Teve uma vez que eu preguei, eu lembro que o teor da mensagem é que muita gente se acha Davi, mas na verdade é exército, está com medo. E hoje o Senhor me fez pensar, porque Davi ele já é rei. Só que o ser ungido rei não muda a rotina de Davi. E talvez essa seja uma das grandes problemáticas nossas. Quando nós recebemos alguma coisa, nós mudamos a nossa rotina. Pastor, tem problema mudar a rotina? No caso de Davi, teria. Porque se Davi tivesse mudado a sua rotina pelo que ele passou, Davi ia viver uma vida ilusória. Porque quando nós recebemos uma palavra, principalmente, ou uma unção, nós começamos a sonhar com aquilo. Quando nós recebemos o despertar de alguma coisa de Deus em nós, aquilo começa a ser o que nos faz respirar. Irmãos, isso é uma grande verdade. Eu me lembro que em 2009, quando eu fui chamado ao ministério pastoral, quando eu estava descendo ali, né, estava orando por mim, quando eu estava orando, eu já estava sonhando coisas que eu poderia, fazer em Deus, como pastor de igreja. E o grande problema disso é que quando eu começo a viver esses sonhos, esqueço de quem eu sou, quando eu ultrapasso os limites, quando eu dou um passo maior do que a minha perna, eu começo a sucatear o meu presente. Tem muita gente hoje que está acabando com o seu presente porque vive em função dos seus sonhos. O sonhar faz parte, mas ele não pode interferir no meu presente. Davi, em nada se interfere o presente dele. Davi, ele é ungido rei e continua fazendo o que ele estava fazendo. Davi, ele tem um sonho, porque imagine você ser um jovem, um menino, com história para contar, mas que ninguém ouve, porque você vive na escuridão, e de repente vem um profeta conceituado e diz que você é rei, o Senhor te chamou para rei. Imagina a cabeça desse menino, só que a rotina dele não muda. Ele continua sendo o mesmo menino que mora na casa de Jessé, ele continua sendo o mesmo pastor de ovelhas, que cuida das ovelhas. O acréscimo que tem depois disso, nós vamos ver no texto, é que ele toca harpa. Ele vai ser um músico. Mas são características que não condiz com o rei. Eu nunca ouvi falar de um rei que tocava harpa. Eu nunca ouvi falar de um rei que cuidava de ovelhas. Eu nunca ouvi falar de um rei que ficava na casa de papai e mamãe. Isso não muda, não altera a vida de Davi. Porque essa coisa automática acontece com a gente, faz com que a nossa cabeça esteja um passo à frente e atrapalha o nosso presente. Tudo que ele vai viver nesse capítulo 17 é alguém que já tinha unção. O problema é que quando nós já temos alguma coisa de Deus, algum chamado de Deus, nós esquecemos aquilo que já está em nossas mãos. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, aquilo começa a andar, nós já queremos estar lá na frente, esquecendo que eu ainda sou o Luciano de hoje.
Eu ainda vou chegar onde Deus quer que chegue. E eu sei onde Ele quer que eu chegue, mas eu preciso viver o meu hoje. Eu não posso me fantasiar, me iludir com o futuro, achando que porque o óleo desceu na cabeça, eu já sou o rei. Não, tudo tem seu tempo. O chamado tem o seu tempo, e Davi sabia disso. Ele ensina que ele estava ungido, mas ele continuava fazendo o que estava fazendo. Ele vivia dedilhando a sua harpa, ele vivia cuidando das ovelhas. E nós não podemos ter problema com receber. Eu sei que é difícil, mas nós não podemos ter problema com receber. Eu preciso lidar com o que eu recebi, principalmente com o meu presente. O futuro, ele é promissor. Eu sei disso, nosso futuro é promissor. O que Deus tem para você é promissor demais, mas não esqueça que você é alguém do presente. Não viva em função do futuro, porque o futuro às vezes atrapalha o presente. Se Davi vivesse em função dos seus sonhos, futuro, ele não estaria onde ele está agora. Ele não estaria no capítulo 17, vivendo tudo o que ele está vivendo no capítulo 17. Porque, logicamente, isso não é a função de um rei. Mas não se esquecer de onde Deus te chamou, é muito importante para a gente continuar. E é justamente sobre isso, sobre o perfil da transição, porque é difícil demais. Toda transição, ela tem os perfis, que são características que nós precisamos aprender como fazer e outras de como não fazer. A de Davi, de hoje, é justamente me ensinando que eu preciso continuar com os meus sonhos, vivendo o presente, fazendo o que eu faço, o que eu fazia, para que eu chegue completo, aonde o Senhor quer me colocar. Para que eu não chegue, quebrado. A história mostra que a unção e o tempo de exercer pode sim ter uma lacuna. Essa lacuna bagunça a nossa vida. Essa lacuna, ela bagunça o nosso interior. Porque achamos que as duas coisas estão juntas, mas não são. A unção e o exercer requer um tempo. É como se fosse um craque de futebol. O cara ser bom de bola não quer dizer que ele vai ser titular de início. É um tempo determinado para que haja amadurecimento. Jogar numa categoria de base não é a mesma coisa do que ser um profissional. Principalmente na música, a gente vê muito eu vi muito nesse meio. Pessoas que dominavam a teoria como ninguém, mas na hora de executar, meu irmão, é um roda presa. Eu tinha um amigo que ele sabia tudo. Isso aí é menor melódica, isso aí sabia tudo. Toma a guitarra, faz aí. Brim, 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 brom, 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 fuim, fuim, e não saía nada. Porque tem um tempo. É um tempo de executar, e eu preciso valorizar o meu presente, porque valorizar, e nós vamos ver no perfil de Davi, que valorizar o presente vai ditar muito o futuro dele. Olha o que diz no capítulo, eu pedi para a mídia pregar comigo, amém? 17, do 13 em diante. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiam a Saul a guerra, e era o nome dos seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. Irmãos, são 8 filhos. Jessé tem 8 filhos. 3 estão na guerra e 5 estão em casa. Davi, o texto vai falar sobre um Davi que trabalhava. Se você continuar lendo o texto é longo, mas é preciso que a gente leia o texto, você vai ver que Davi é o único ocupado. Não fala sobre a ocupação dos outros 4 irmãos dele. Davi, ele era o músico, Davi, ele era o pastor, e Davi é um menino obediente de casa. Só que nesse processo onde está acontecendo essa chamada dos filisteus aos israelitas, quem é que Jessé chama para poder levar alimentos? Davi. Você vê o cara que trabalhava, não fala nada sobre os outros, temos um Davi ocupado, e de repente Jessé fala assim, faz mais uma coisa. E isso é outra problemática no perfil da transição. Porque nós não entendemos o privilégio que é servir, não entendemos o privilégio que é ser convocado para algumas situações. Davi, para ele não tinha esse problema. Mesmo sendo um ocupado, ele não vai reclamar. Calma aí, tem mais 4 que não faz nada.
Tem mais 4 aqui, eu sou o mais novo, porque eu que faço tudo, faço um monte de coisa, ainda tenho que levar alimento para os meus irmãos. Talvez seria a minha contestação. Já estou fazendo um bocado de coisa, mais uma para mim. Davi não tem esse problema. Ele está vivendo uma transição, e nessa transição, ele sabe que é um privilégio servir, é um privilégio ser convocado, é um privilégio ser mais exigido por Deus em muitas situações. Ele leva isso de boa, não tem reclamação de Davi. A missão foi dada, vai ser a missão cumprida, independentemente do meu cansaço ou de tanto de coisas que eu faço. Mas só que na transição nós temos problema com isso. Nós fazemos uma coisa e temos dificuldades quando somos delegados em outras. Nós vivemos num tempo que uma coisa é bom demais. Nós temos a cultura aqui para 2025 que cada pessoa vai ser líder de um ministério, não de 2. Bom demais, mas não quer dizer que eu sou líder do ministério, eu só vou viver em função daquele ministério. Eu não contribuo nos outros? Ah, pastor, eu faço muita coisa. Você faz o quê? Eu toco o teclado na igreja. Um jovem desse forte, amém? Bonito. Não pode vir dar ajuda para te lavar a igreja, para te limpar? Claro que a gente tem que servir no outro ministério. Davi não teve esse problema. Davi, ele me ensina que eu preciso entender que é importante demais eu estar ocupado, é um privilégio eu ser chamado. Se eu entender isso, eu nunca mais vou reclamar no período da transição. Davi não reclama, ele não fala nada. A unção e os sonhos não estão na frente do servo. É uma outra característica daquele que tem o perfil da transição. Eu não coloco os meus sonhos e a unção na frente do serviço. Quando isso acontece, eu atrapalho o meu presente. Se Davi fizesse isso e brigasse com seu pai, aquele momento não seria o momento da transição da vida dele. E eu preciso estar atento ao que Deus coloca diante de mim. Olha que interessante. 1 Samuel capítulo 19, verso 17. Estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, os filhos de Jessé, né? E todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. O versículo 29 vai tratar do exército pelejando contra os filisteus. Mas só que nos versículos anteriores, do 8 ao 9, tem alguém que afronta o povo de Israel. Eu estava lendo esse texto, esse versículo, e falei, calma aí. O foco na guerra não era a batalha com os filisteus, mas sim o próprio Golias. Eles estavam no capítulo 19 lutando contra os outros, mas quem estava humilhando, quem era o foco do problema, era Golias. É como se estivessem exercendo uma força a mais, se desgastando, porque se vencesse 100, 200, 300 filisteus, matasse eles, a guerra não terminaria. A guerra só ia terminar se alguém enfrentasse Golias. Quem afrontava de frente era Golias. A guerra tinha um foco, mas só que o povo estava lutando com os outros, e esse é o nosso problema. Tem guerra que não vencemos porque nós lutamos com outras situações. Estamos com um problema em casa e parece que o problema é com todo mundo. Eu briguei com a minha esposa, aí eu começo a descontar nos filhos, aí eu brigo com o vizinho, chuto o cachorro, soco na mesa. Calma aí, eu tenho que resolver com a minha... O foco do problema é minha esposa, vou resolver com ela. Na igreja, irmãos, precisamos entender que na igreja não tem inimigos. O inimigo da igreja é o diabo. Nós temos pessoas que pensam diferente. E o foco da igreja é lutar contra as hostes espirituais, contra o diabo e os anjos. Esse é o foco da nossa luta como igreja do Senhor. Mas às vezes nós nos perdemos. Nós perdemos o foco do verdadeiro problema e começamos a criar guerras que não precisavam ter. Batalhas que não precisavam ter. Eles estão gastando energia. O verso 10 mostra que o grande problema ali era o Golias que humilhava. E matar 2 ou 3 filisteus não ia tirar a humilhação. Matar 20, 100, 200 filisteus não ia trazer aquela sensação de calma aí, nós estamos por cima, nós estamos vencendo a batalha. É preciso que nós olhemos
para o foco do problema, em nome de Jesus. Porque senão nós vamos nos perder desse momento de transição. Eu preciso fazer como Davi. Quando ele chega, ele vai direto no foco do problema. Tem um monte de gente se matando, mas calma aí, volta aqui, replay. Quem é que falou o quê? É o foco do problema. É o Golias. Às vezes temos problemas, mas outras vezes nós criamos outros problemas. E Davi me ensina que na transição eu não posso criar outros problemas. Eu não posso ver demônios onde não tem demônio. Eu não posso falar de diabo onde é carne. Eu não posso falar de carne onde é diabo. Eu preciso focar de onde está vindo o verdadeiro problema. Só que antes de chegar no gigante, eu identifico no perfil de Davi, não coragem. Para mim, coragem foi a última coisa. Para chegar nessa transição diante do gigante, o que eu identifico em Davi é alguém que é obediente e cuidadoso com o seu presente. Talvez essa seja o centro da palavra dessa noite. Ele é cuidadoso com o seu presente antes de ser corajoso. Olha o verso 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. E carregou e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. Versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão de um guarda de bagagem. Ele vai ali cumprir uma missão. Só que antes dessa missão, que é dada pelo pai, ele tem duas. Ele tem a sua como pastor, e ele não joga, não larga de mão. Ele tem entregar as quentinhas com queijo que o pai mandou para os filhos, né, grãos, etc. Só que ele não joga quando ele vê o foco do problema. Ele tem cuidado. Ele coloca a ovelha nas mãos dos pastores e as quentinhas na mão do guarda da recepção. Isso aqui também me dá uma balançada, porque eu vejo que Davi ele é cuidadoso. Uma missão não faz com que ele largue a outra de mão. Uma missão que me é dada nova não pode fazer com que eu largue, simplesmente jogue a outra para o alto. A transição precisa ser uma coisa pensada, com muito carinho, porque o que está na minha mão hoje foi o que Deus me deu hoje. E não é porque Ele me deu outra coisa, ou aconteceu outra coisa na minha vida, que simplesmente eu vou jogar para o alto. Calma aí, é para entregar quentinha? Então deixa as ovelhas para lá. É para entregar as quentinhas? Calma aí, eu vou para a guerra ali, toma aqui, dá para eles. Não, Ele é cuidadoso com o que Ele tem na mão. Nós pecamos muitas vezes no momento de transição, porque não somos cuidadosos com o que está na nossa mão hoje. Davi é um cara completamente cuidadoso. Davi não fica deslumbrado pelos seus sonhos. Ele ensina que crescer na vida cristã é mudar sim de fase, mas sendo responsável pelo que já está nas minhas mãos. Davi me ensina que a vida me ensina que em tudo que eu faço tem duas portas. Você tem a porta da frente e a porta da entrada. E tem muita gente que entra pela porta da frente e sai pelas portas dos fundos. Eu falei entrada, né? É frente e fundos. Tem muita gente que entra pela porta da frente e sai pelas portas dos fundos. Esse mês nós vamos ter o Café com o Pastor. Você que quer ser membro da Relevante, nós vamos bater um papo. E uma das coisas que eu falo no Café com o Pastor é que você não pode sair da sua igreja dando as costas simplesmente. Isso não pode acontecer. Não tem porquê nós sairmos pela porta dos fundos. Se um dia Deus me levar para outro lugar, eu tiver que sair daqui, irmãos, me abençoe. Nós temos pastores na casa, eu preciso ser abençoado pela igreja, porque Deus me mandou para outro lugar. É simples. Você imagina eu mandar um recado, irmãos, quando me manda um recado, pastor, eu não vou mais para a igreja, eu nem respondo mais. Porque a pessoa que manda um recado no WhatsApp, mas que antes teve aqui o café com o pastor, ou conversou com o pastor no gabinete, e na hora de sair faz isso, essa pessoa está saindo pela porta dos fundos. No trabalho é a mesma coisa, não sai do trabalho pela porta dos fundos, sai pela porta da frente. Na vida tem que ser assim. Davi me ensina que eu preciso entender bem que esse momento de transição não é para eu sair pela porta dos fundos. É que eu saia pelo lugar onde eu entrei. Contei alguns dias para os irmãos aqui que eu perdi um trabalho muito bom, né? Porque queria que eu roubasse. E eu saí pela porta da frente.
um dia de trabalho. Seria o melhor segundo emprego da minha vida. Botei a mochila nas costas, calma aí, duvido. Pode me dar 1 milhão, o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Botei a mochila, peguei ali a barra, aquela Ayrton Senna ali, e fui andando igual um maluco, nem sabia para onde eu ia. Tão irritado. Está me confundindo com o ladrão? Eu preciso sair pela porta da frente. Grave isso. Davi não joga as coisas que aparentemente é bem menor. Não, ele coloca. Não, tem ovelhas, eu tenho uma responsabilidade com a comida dos meus irmãos. E eu preciso que você grave isso. Quem joga as coisas que estão em suas mãos, dificilmente Deus dará alguma coisa relevante em suas mãos novamente. Grave isso em nome de Jesus. Deus te colocou, pode ser o mínimo que for, mas se foi Deus que colocou na sua mão, se é algo que você tem que fazer, e você joga de lado, dificilmente Deus vai te dar alguma coisa relevante. Davi é um cara cuidadoso. O perfil continua sendo traçado. Davi ouve a afronta, você sabe o texto. Davi ouve lá o grandão, cheio de marra, afrontando o povo. E aí ele vai se manifestar, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferisse Filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha o foco de Davi. O foco aqui é matar esse cara que está afrontando o povo, não é quem está guerreando com a espada. É esse cara que está afrontando. O que acontece aqui é o que acontece no momento de transição. Enquanto Davi estava lá, quietinho, pastoreando, não tinha problema. Quando ele vai para frente da batalha, quando vão fazer a live no Instagram, que ele vai lá enfrentar os gigantes, viver o seu problema, o seu irmão mais velho se irrita. O seu irmão fica todo nervosinho. O texto vai dizer que Eliabe, ele fica irritado, e Davi está na transição. Olha o perfil de Davi, um homem que está na transição. Só que essa irritação faz com que Eliabe despreze Davi. O próprio irmão, não sei se é comum ou se é normal, nós quando vemos algumas pessoas vivendo a sua transição, outras pessoas começarem a desprezar essas. O que esse cara estava aqui, um homem preparado para a guerra, como seu irmão Eliabe, um homem feito, é desprezar Davi. Ele despreza o que Davi faz. Ele fala assim: por que você deixou suas poucas ovelhas? Olha, o seu pastozinho com um pouquinho de ovelha, tu deixou lá por quê? Ele despreza o que o irmão faz. Ele presume quem ele é. E ainda insinua conhecer o coração. O texto fala exatamente isso. Eliabe, ele vira para Davi e é ele que vai afrontar o seu irmão. Ele fala exatamente isso aqui, ó. Por que descestes aqui? Como quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto. Bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Irmãos, se você está vivendo a sua transição, Deus conhece o seu coração. Se você está vivendo esse momento de transição, eu quero te falar que ninguém pode olhar o seu coração, só Deus. Quando como irmãos fazemos isso, nós acabamos vendo o lado errado. Ele faz exatamente isso, ele julga aquelas palavras, só que aquelas palavras não condizem com o momento. Aquilo é coisa antiga, está guardada. O que Davi faz é o seguinte: é levar a comida, chegar lá e perguntar: o que é isso aí, o que está acontecendo? O irmão fica irritado, humilha o outro irmão. Isso não é daquele momento, são coisas guardadas. E aí Davi, que está vivendo a transição, e não Eliabe, Davi vai me mostrar qual é o perfil daquele que está sendo afrontado deve ser. Talvez a resposta desse perfil de Davi é a resposta de quem vai viver essa transição sem questionar os problemas. Porque pessoas carnais vão nos afrontar. Pessoas carnais entrega a sua vida a Jesus. Você está vindo à igreja, tudo bem, maravilha, vou no culto lá, beleza. Não, vou lá falar um pouco com Deus. Agora chega na sua casa e fala assim: eu entreguei minha vida a Jesus. Tudo muda. Você vir fazer uma oraçãozinha, cantar um louvorzinho, sem compromisso, vão dizer: pô, está no melhor lugar. Mas fala assim: eu entreguei a vida a Jesus, vou mudar a minha vida. Vou falar: você? Você vai mudar? As afrontas vão começar a acontecer. Só que pessoas carnais fazem isso. Pessoas carnais vivem
essa vida. 1 Samuel capítulo 17, versículo 13 diz, olha só, a resposta de Davi para o nosso ano de 2025. Exatamente isso. Quando ele está ali vivendo a transição, e ele está no propósito, em obediência, não largou nada de mão. O irmão vai afrontar ele, o que ele faz? Ele dá uma virada de cabeça. Irmãos, ele dá uma virada de cabeça. Olha o versículo 30. Cadê o 30? O 30. Vamos lá, o 30. Aleluia. E desviou-se dele para o outro. É como se fosse assim, calma, você não quer falar comigo? Não tem problema, calma aí. Vai ganhar o que aí? Se matar esse marrento aí, o que eu vou ganhar? Ele não perde tempo com Eliabe. Paramos às vezes as nossas transições porque perdemos tempo com os Eliabes. Talvez essa seja a resposta de Deus, uma virada de cabeça. Uma virada de cabeça vai resolver o seu problema de 2025. Não perder mais tempo lá no Instagram, no Facebook, fazendo aquele textão para dar respostas ou indireta, mas uma virada de cabeça vai fazer com que você viva essa transição em nome de Jesus. Davi, ele faz exatamente isso, ele desviou-se, ele não bate boca, não escreve, não responde. Eu preciso aprender que o ódio é a raiva ou a inveja do outro não pode impedir o que Deus guarda para nós. O que o outro sente não pode impedir o que Deus tem para a minha vida. E a transição vai ser pautada nisso. Se eu estiver em obediência, nada disso vai poder, me abalar. Davi, ele vai até Saul. Davi chega até Saul. E talvez Davi tenha chegado já, meio por baixo. Você pode até estranhar a minha estatura, o meu jeito, mas eu tenho experiência. Quando ninguém tirou foto, eu matei um leão lá. Um urso. Quando o leão veio, pegou a minha ovelha, eu fui lá, acabei com aquele leão. Eu estou pronto. Veja bem que foi alguém que tinha sido ungido rei e foi entregar quem tinha. O momento da transição acontece quando ele está servindo. As transições acontecem quando nós servimos. Ele fala, eu estou pronto. Então disse Davi a Saul, teu servo apacenta ovelhas de seu pai. E quando tinha o urso, o leão, o leão tomava o rebanho, eu saía e feria e livrava da boca do leão ou do urso. Davi fala, tudo bem, segue o plano. Tu está falando, quem sou eu para contestar? E aí acontece o que vai acontecer muitas vezes se você viver essa transição. Saul fala o seguinte, bota a roupa nele. Davi não está acostumado a colocar aquela roupa, você sabe disso, não está acostumado. Mas só que quando nós saímos para viver a transição, as pessoas vão querer nos vestir. As pessoas vão querer escolher o nosso carro. As pessoas vão querer fazer a nossa agenda. As pessoas vão querer fazer o nosso marketing. As pessoas vão se preocupar com o nosso network, com a nossa rede de relacionamentos. As pessoas vão começar a olhar e querer interferir na nossa vida. E isso acontece com Davi, só que Davi não se deslumbra com isso. Deve ser muito bom ser Saul. Deve ser muito bom, porque Saul é um cara alto, forte, preparado, rei. Imagina aquela roupa de Saul vestida em mim. É com isso que eu vou lutar. Mas só que Davi não se deslumbra com isso. Ele vive a transição como se dissesse o seguinte, aquele que me fez vencer lá atrás, sem nenhum apetrecho de outras pessoas, sem que nada fosse interferido na minha vida, também me fará vencer aqui. A minha arma não é essa, a minha arma é outra. Não pense, não tente você lutar com a arma do outro. Não tente você ser Saul, porque não é Saul. Saul é cabeludo e você é careca, amém, irmãos? Amém? Tem careca aí? Tem gente que pega o microfone e fala assim, calma aí, vou pregar igual fulano, muda até a voz. O que mais tem é isso. Tem um monte de Davi querendo ser Saul. Calma aí, minha voz é assim, né, irmãos? Tá quase rachada, que voz feia. Que dicção horrível a minha. Eu vou pregar. Amados, boa noite. A graça e a paz. Como é bom estar com os irmãos aqui essa noite. Abraço. Parece o Edmilson. Só que eu não sou Edmilson. Davi fala assim, eu não sou Saul. Eu não sei usar uma espada. Eu sei que a batalha é séria, mas eu sou isso aqui. E como é difícil a gente ser isso aqui. Eu tive muitos traumas por ser isso aqui. Feio, enxerga mal, dicção feia. Coisa horrível.
Me lembro quando eu entrei no seminário e me falaram assim, você nunca vai pregar porque você tem a língua presa, você é gago, você, enfim, me arrebentaram. Eu falo, só vou aprender a palavra. Só vou aprender a palavra. Quando Deus me chamou, eu falei assim, eu vou lutar com as minhas armas. Eu tive muitos pastores na minha vida, mas eles são eles e eu sou eu. As guerras que eu venci, no meu particular, Deus vai me fazer vencer também quando eu começar a minha caminhada e a minha vida de transição. Eu confiei no Senhor, mas eu tive muitos traumas, irmãos. Como eu queria fazer um fono. Eu falei, como todo mundo falava isso, desde casa até a última ovelha da igreja. Você precisa fazer um fono. Eu sei que eu preciso, mas eu não consegui fazer ainda. Davi, ele não se deslumbra com a roupa de Saul. Você precisa saber que você tem a sua característica. Deus chamou do jeito que você é para fazer do jeito que você faz. Você não precisa se parecer com ninguém. Eu não preciso me parecer com o Luciano Subirá, eu não preciso me parecer com um desses pentecostais, eu não preciso parecer com o Hernandes Dias Lopes, quem me dera, né? Não preciso parecer com ninguém, eu sou o Luciano. A arma que Deus me deu é essa aqui que eu lutei a vida toda. Eu não vou pegar a espada do outro para lutar as minhas lutas. A sua luta com o que você tem, com a voz que você tem, com o cabelo que você tem, com a cor que você é, do tamanho que você é, do jeitinho que você é. É desse jeito que Deus te chamou para viver as transições e viver os propósitos de Deus. Davi me ensina que na transição eu preciso ser eu, lutar com as minhas lutas. Davi não deslumbra. Ele está preparado, mas por mais que seja incrível, ele não quer ser Saul. Davi, ele pega 5 pedras, pega a funda, pega o alforje, a sacolinha, com as coisas dentro. Ele coloca o cajado, ele pega o cajado, e ele vai até Golias, com o que ele tem. Vai viver a sua transição. Só que Golias é mais um que sempre vai menosprezar. Só que, olha o que Golias fala. Disse, pois, o filisteu a Davi, versículo 43, estou terminando. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? Eu imagino Davi irritado, isso não é paus, isso é cajado. Eu imagino Davi irritadão com ele, falando assim, calma aí, isso aqui não é um pedaço de pau, está vendo isso aqui é um cajado de pastor? Mas sabe o que é bom nisso? É que o inimigo muitas vezes subestima a arma que você tem. Muitas vezes o inimigo subestima o que Deus colocou na sua mão. Quem você é até hoje. Isso é um ponto totalmente favorável para que possamos viver o tempo da transição. Por mais que Golias tenha subestimado, menosprezado, Davi sabia que é aquilo que Deus tinha colocado em sua mão. Que o inimigo menospreze o que Deus colocou na sua mão, não tem problema nenhum. É um ponto favorável a você. Porque não é sobre o que você tem na mão, é sobre quem vai usar o que você tem na mão, em nome de Jesus. Você não precisa de espada de Saul, você precisa continuar nesse mesmo propósito. E é isso que vai acontecer, eu queria concluir essa palavra. Você que talvez quer viver essa transição, mas vive esse menosprezo de quem está do lado, ou de repente o menosprezo do próprio inimigo. A diferença é que Davi, e agora nós vamos nos remeter aos domingos que temos falado, ao dia 31, eu não posso me esquecer que quando Davi ele vai para viver a sua transição, o que já tinha na sua cabeça é o óleo. Ele não tinha a espada, não tinha a arma, mas ele tinha um óleo. E o óleo ele faz toda a diferença. Davi, ele tinha o óleo na cabeça, ele não reclama com seu pai, ele ignora Eliabe, mas com Golias o buraco é mais embaixo. Olha só a transição, como esse cara me ensina, pastor Emerson. Eu vou respeitar o meu pai, ou melhor, não é respeitar, é honrar. Eu vou honrar o meu pai, porque respeitar ele pode fazer reclamando. Não, ele honrou o pai. Trabalha muito, tem mais 4 descansados em casa, mas mandou eu vou, de boa. Isso é honrar.
ele honra o pai, ele ignora o irmão, ele fica talvez com o coração meio, balançado pelo menosprezo do inimigo, mas só que quando o inimigo abre a boca, o trato vai ser outro. Eu queria terminar lendo o que Davi faz. Os últimos momentos de Davi, antes da sua vitória, e viver a sua transição. Ele olha para o inimigo vira para ele, você acha que o senhor, esculacha ele, o texto vai dizer que ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses, é o que Golias faz, mas só que quando Golias fala, vamos para a guerra, fala, não, agora tu vai ouvir, antes de eu te matar, eu vou pregar para você. Davi, ele faz uma pregação, ele olha para Golias, com as suas arminhas menosprezadas, o Golias com as suas armas poderosas, e ele começa no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E a toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Antes dele matar, ele falou assim, vou fazer um sermão para saber quem é o meu Deus. Eu vou viver essa transição reconhecendo que eu não preciso de armas, porque Ele é a guerra. Ele é aquele que vence, aquele que nos dá a direção, que nos abençoa no momento de transição. O que eu preciso é viver esse perfil de Davi, o perfil de quem tem óleo na cabeça, quem tem convicção, de quem não ouve o menosprezo, não acha que o futuro é o presente, sabe dividir as coisas. Às vezes vira a cabeça para o irmão, não se dá conta porque não percebe o menosprezo, porque o que Deus colocou na sua mão é importante demais. E quando vai na vitória, continua glorificando, exaltando, colocando Deus no lugar que Ele tem que estar sempre, que é no trono, no centro de tudo, porque Ele é nosso Senhor. Amém, irmãos? É o perfil de quem vai viver a transição. O nosso perfil para 2025 precisa ser essa pegada de Davi. Homens e mulheres que em nome de Jesus começam, desde já valorizar o que está na minha mão. Eu não largo isso por outra, não, eu continuo cuidando disso, mesmo que venha outra. Não se esqueça disso. Deus não dará nada relevante na sua mão se você largar de canto o que Ele já te deu. Amém? Eu posso orar por você? Para nós que vamos, no primeiro domingo agora, estamos iniciando hoje, nós vamos começar a viver essa transição ou da vida cristã, ou de você entregar a sua vida a Jesus, não tem problema, a transição é mudança. É viver uma nova fase sem desprezar a fase anterior, a fase atual. É saber que eu tenho sonhos, eu sei quem eu vou ser em Deus, mas eu não sou ainda. Então tem algo que eu preciso cuidar ainda hoje. O que está na sua mão que você precisa cuidar ainda hoje? Tenha os seus sonhos, mas não menospreze o seu futuro. Porque se o seu futuro te dominar, ele vai sucatear o seu presente. Se o teu futuro, grave isso, irmãos, isso não é psicanálise clínica, não é filosofia. Isso é vida cristã. Tem pessoas sucateando o presente, porque estão vivendo a base de sonhos no futuro, principalmente na vida cristã. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Você pode orar comigo e falar, Senhor, eu preciso viver essa transição. Eu preciso hoje olhar e fazer como Davi, viver essa transição com muita responsabilidade. Porque é nossa responsabilidade. 2025 não pode ser igual a 2024. Eu não posso cometer os mesmos erros, ficar no mesmo lugar. Eu preciso ter paciência, mas trabalhar. Ter paciência, mas viver, fazer. 2025 diferente, são atitudes diferentes. Curva a tua cabeça em nome de Jesus e comece a falar com o Senhor.